Olá, está no ar o Culto Circuito. Hoje eu converso com Márcio Gomes, fundador do Clube do Choro de Juiz de Fora. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo ao Culto Circuito. Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês para falar sobre o clube. Márcio, o choro é considerado o primeiro gênero musical urbano genuinamente brasileiro. Nos conte um pouco mais sobre como o choro surgiu no Brasil. Isso é verdade. Foi uma consequência da época do Brasil Império, que os músicos brasileiros que tocavam gêneros europeus, eles começaram a ser influenciados pelo ritmo, pela percussão africana. E aí dessa fusão da linha melódica europeia com a percussão africana, se moldou o gênero choro, que é realmente o gênero matriz da música popular brasileira. O choro conta geralmente com melodias mais alegres, empolgantes na música, como por exemplo o Brasileirinho. Agora, por que o nome choro? Se é alegria, não deveria ser choro. Existem várias versões sobre a origem do nome choro. A que é mais difundida é a de que é um gênero sentimental, choroso, nem sempre. Tem um choro ligeiro, ele é mais vivo, mais saltitante. Mas de uma maneira geral, o choro é uma música que ele trabalha muito o bordão do violão, que são notas graves, melancólicas. Então, o choro teria vindo, segundo alguns pesquisadores, dessa maneira de tocar. Eu, pessoalmente, acredito numa outra versão, que é do pesquisador Aí Vasconcelos, é de que existiam grupos musicais chamados choromelos. E os grupos choromelos que teriam dado origem aos grupos de choro. É menos conhecida, mas eu acho mais verídica essa versão. Choromelos? Choromelos. Aí a origem do vocábulo choromelo se perde aí na história do Brasil, Mas seria uma linguagem mais melódica, a música? Não, era o nome que se dava. Era um grupo formado assim, por escravos libertos e era chamado de choromelo. Agora, por que se chamava esses grupos choromelos, realmente eu não sei. Mas Ari Vasconcelos sustenta que essas corporações musicais que eles alegravam festas e tudo, a denominação choromelo passou a denominar a reunião musical. E a de choromelo se encurtou para choro. Então o pessoal falava, vai ter um choro na casa do fulano. Então o conjunto de choro, no meu entendimento, é o conjunto que tocava nessa reunião musical cuja origem vem lá do grupo choromelo. O choro surgiu em 1870, no final do século XIX. No início existia alguma relação do choro brasileiro com alguns outros gêneros musicais populares da época, como a valsa, a polca, por exemplo? Exatamente, é o que eu falei para você, Essa data de 1870 é uma data assim, presumida, porque o processo cultural ele não é datado, As composições, a formação musical, ela é decorrente de um processo em que o músico se integra com outros músicos, com informações sociais. Então, é considerado o choro Flor Amorosa, que foi composto por Joaquim Calado para Chiquinha Gonzaga, como o marco do gênero choro. E como ele foi composto em 1870, adotou-se essa data, 1870, como início, mas tem pesquisadores que já acham que a partir do momento que se começou a tocar polca no Brasil, por volta de 1840, já estaria aí se originando o gênero choro. E como a gente já falou, realmente a vertente europeia seriam as valsas, as polcas e a xote. Agora, muitos grupos de choro antigos eram compostos por uma flauta e 2 violões. E eram também chamados de pau e corda. Agora, por que eles eram chamados assim? Talvez pelo fato de que a flauta no início era a flauta de ébano, que é de madeira. O clarinete também o clarinete é de madeira.
né, o saxofone, ele, né, que é metálico, não era tão presente no choro, e o acompanhamento era violão e cavaquinho, não existia percussão. Então você tinha aí, né, pau, que é a flauta de ébano, clarinete, corda, violão e cavaquinho. O choro nasceu juntamente com uma reforma urbana no país, né? Novas classes aí sociais surgindo. Isso influenciou a origem do gênero? O choro ele é considerado na sua origem como uma linguagem musical própria do pequeno funcionário público. Tem uma obra chamada O Choro, que é uma obra antiquíssima, que ela serve de referência para pesquisadores. Se você for verificar lá, a grande maioria dos músicos de choro eram funcionários dos Correios, eram pequenos funcionários públicos. Então, existe essa associação. Poucos deles eram músicos profissionais, eram basicamente funcionários públicos. E essa reforma urbana que permitia, né, que o sujeito pudesse ser um funcionário público e se dedicar à música o resto do tempo que ele tinha livre. O choro é uma música, um gênero musical que necessita muita técnica, muita erudição dos músicos para ser executado. É preciso estudar muito para conseguir tocar um bom chorinho? Eu não diria erudição, mas técnica eu concordo com você. O choro, por ter essa vertente europeia da música de câmara, música erudita, ela tem uma linha melódica muito rica, muito elaborada. Então, para você executar o choro, principalmente o solista, ele tem que ter um domínio razoável do instrumento. E se ele não estudar, ele chega até um ponto, sabe? Daquele ponto ele não passa. E isso se aplica também aos demais instrumentos, né? Em função dessa linha melódica mais elaborada, as harmonias passam a ser também harmonias mais requintadas. Então, não dá simplesmente para tocar 2 acordes no violão e querer tocar choro. E isso acaba, né, estendendo também a parte de percussão, né? Que essa linha melódica elaborada, ela acaba fornecendo nuances de interpretação que o ritmista também tem que perceber e tem que tocar essas nuances junto com todo o grupo. O choro é originalmente instrumental e existe discussão aí sobre se inserir ou não letras nas músicas. Como o chorão, né, como os instrumentistas conhecidos do choro, qual é a sua opinião sobre esse debate? Deve colocar letra, não deve? O choro é só instrumental? Eu pessoalmente não gosto de letra no choro, não. Isso é facilmente explicado, porque, primeiro, a origem dele é uma origem instrumental. Então, o compositor, quando ele cria uma peça, ele está pensando em linguagem instrumental. Ele compõe isso, né, no instrumento, ou na flauta, ou no piano, ou no bandolim. Então, quando vem um outro compositor e pretende colocar a letra, fica uma coisa um pouco forçada, porque a melodia são muitas notas, então tem que ser uma letra também, muitas sílabas. Então, o resultado final, né, na minha avaliação, não é legal. Às vezes funciona num choro-canção, que é um choro mais lento, de notas mais longas. A gente pode citar o Carinhoso, né? Hoje em dia, Carinhoso é um choro, foi composto como choro. Ele é a melodia do Pixinguinha, que é o grande nome do choro, da música brasileira. Pixinguinha é um gênio. Ganhou posteriormente uma letra do Braguinha, e como era um choro-canção, a letra ela casou bem na melodia. E hoje em dia, quando a gente fala em Carinhoso, todo mundo pensa já na letra do Carinhoso. É um dos poucos exemplos da simbiose perfeita do choro que ganhou uma letra depois e funcionou bem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o Culto Circuito. Não saia daí.